Olá, pessoal. No vídeo anterior, nós vimos que um projeto de banco de dados geográfico, ele segue basicamente 4 etapas principais, sendo essas etapas: análise de requisitos, criação do modelo conceitual, criação do modelo lógico e, por fim, criação do modelo físico. Nós também analisamos no vídeo anterior que a análise de requisitos, ela representa o momento de nós entendermos a demanda do usuário pelo sistema. Então, é nesse ponto que nós identificamos quais ontologias, ou seja, quais objetos do mundo real esse banco deverá armazenar. Nós definimos as perguntas que o sistema precisa responder, bem como nós classificamos essas perguntas em perguntas espaciais versus perguntas não espaciais. Então, o objetivo agora é nós avançarmos no processo de modelagem, entrando aí na etapa de criação do modelo conceitual. Bem, o que seria um modelo conceitual? O modelo conceitual, ele é uma representação abstrata do problema, do domínio que nós estamos trabalhando. E nesse momento, novamente, independe de qualquer tecnologia ou qualquer sistema gerenciador de banco de dados que nós vamos utilizar. Então, no caso de bancos de dados geográficos, nós desenvolvemos a modelagem conceitual do banco de dados a partir do modelo denominado OMTG. O modelo OMTG, ele é, na verdade, uma extensão do modelo orientado a objetos, OMT, que significa Object Modeling Technique, e essa extensão foi projetada especificamente para lidar com dados geográficos. Só em termos de contextualização, o modelo OMT ele foi desenvolvido no final dos anos 80, e o modelo OMTG ele foi proposto por uma dissertação de mestrado da UFMG no ano de 1999. E isso resultou em um artigo publicado em uma revista no ano de 2001. Então, é o artigo dos autores Carla Borges, Clodoveu Davis e o Alberto. Esse artigo está publicado na revista Geoinformática. Então, com esse modelo, se faz a modelagem de dados geográficos. E é muito interessante porque esse modelo, ele incorpora conceitos espaciais ao paradigma orientado a objetos, que é a base do modelo OMT, tá? Bem, e como está estruturado esse modelo OMTG? Basicamente, ele é composto por 3 primitivas ou conceitos principais, que são as classes, os relacionamentos e as restrições de integridades espaciais. Nesse vídeo, nós vamos nos aprofundar nas classes, ok? Bem, então, antes de mais nada, nós precisamos recordar o que representa uma classe. Na realidade, uma classe nada mais é do que um conjunto de objetos que possuem características semelhantes. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em todos os municípios, nós teríamos a classe município. Se nós pensarmos em rios, nós teríamos a classe rios. Se nós pensarmos em nascentes, nós teríamos a classe nascentes. Então, são elementos que existem, ou seja, são feições do mundo real que possuem características semelhantes. É sabido que, no processo de implementação dessas classes no banco de dados, de fato, elas vão se tornar uma tabela, tá? Mas é importante a gente lembrar que no modelo conceitual, nós ainda não estamos falando de tabelas, ok? Bem, então, imagine que nós temos uma classe denominada municípios, tá? Uma instância dessa classe, ou seja, uma ocorrência desse objeto, seria, por exemplo, o município de Presidente Prudente, tá? Bem, pessoal, então, para tentar deixar isso um pouco melhor, vamos retomar o nosso exemplo de modelagem para a CMIL,
né? Então, nós, no vídeo anterior, identificamos ali quais seriam as ontologias, as feições que o nosso banco de dados deveria armazenar. Então, nesse caso, cursos d'água, nascentes, bacias, municípios, rodovias, pontos de monitoramento, são todas aqui, na verdade, na etapa conceitual, definidas como classes, tá? Então percebam que nós estamos falando no momento de objetos e não ainda em tabelas. No modelo MTG, essas classes elas são divididas basicamente em dois tipos, tá? Classes georreferenciadas, ou seja, elas existem para essas classes uma representação espacial, então essas classes estão associadas a geometrias, tá? E nós temos as chamadas classes não georreferenciadas, ou também conhecidas como classes convencionais. Então, nesse caso, elas apenas representam informações descritivas. Então, aqui no caso das classes georreferenciadas, nós podemos pensar em municípios, em rios, em nascentes, ok? E para classes convencionais, nós poderíamos citar, por exemplo, os parâmetros de qualidade da água, porque nós identificamos na nossa análise de requisito que eles têm dados de qualidades da água armazenados lá em planilhas do Excel, ok? Bem, só que uma coisa importante é que nem todas as classes precisam ser representadas de forma espacial, tá? Então, o modelo MTG, ele permite você trabalhar com esses dois grupos de classes. As georreferenciadas, quando você precisa de uma representação espacial, e as não georreferenciadas ou chamadas de convencionais. Uma coisa importante também é que, independente dessas classes, nós, muitas vezes, definimos um conjunto de atributos, né, para essas classes. Que, na verdade, o que é um atributo? É um conjunto de características, né, uma característica, melhor dizendo, daquela feição que você está mapeando. Então, por exemplo, se nós tivermos ali uma classe já referenciada chamada município, um atributo para essa classe poderia ser o nome do município, o código do município, a área que ele possui, né? Da mesma forma, se nós pensarmos aqui, por exemplo, em rodovias, poderíamos ter ali o nome da rodovia, o código da rodovia, a jurisdição dessa rodovia, se é uma rodovia estadual, se é uma rodovia federal, tá? E assim por diante. Da mesma forma que se nós pensarmos nos dados de qualidade da água, então nós temos, por exemplo, o pH da água, a cor da água, a temperatura da água e assim sucessivamente, tá? Então, muitas das vezes, embora não seja o foco, né, na modelagem conceitual, trabalhar explicitamente com os atributos, mas muitas das vezes, ao definirmos as classes, sejam elas já referenciadas ou não, nós também já temos ali a definição de alguns atributos para essas classes, tá? Bom, então, quando nós pensamos nas classes do tipo georreferenciadas, nós temos, pela modelagem OMTG, 11 tipos de classes georreferenciadas, tá? Então, ele nos permite trabalhar com 11 tipos diferentes de classes georreferenciadas. E essas classes, elas estão subdivididas aí em geoobjetos, e eu tenho 6 tipos de classes, e geocampos, eu tenho 5 tipos de classes, tá? Bem, no caso dos geoobjetos, eu tenho a possibilidade de trabalhar com classes do tipo ponto, linha e polígono. São objetos que são armazenados sem informação topológica. Ou posso trabalhar com arco unidirecional, arco bidirecional ou nó de rede, que são objetos armazenados com informação de topologia, tá? Daqui a pouquinho nós vamos detalhar um pouco melhor cada uma dessas. No contexto de geocampo, o modelo MTG ele me permite trabalhar com 5 tipos de classes. Uma rede triangular irregular, me permite trabalhar com tesselação, que é uma classe, na verdade, para armazenar imagem,
uma classe pontual para armazenar amostras, isolinhas e subdivisão planar, tá? Então, se nós olharmos no artigo, quando nós fizermos o download desse artigo, nós vamos ver que no modelo MTG, as classes do tipo georreferenciadas, elas têm um espaço aqui reservado para indicar a geometria da classe, tá? Então, eu tenho aqui o nome da classe, por exemplo, municípios. Se eu for representar municípios como polígonos, aqui eu tenho um espaço reservado para indicar que é uma geometria de polígono, e aqui eu tenho os atributos dessa classe, como o nome do município, a área dele, dentre outras informações. Ou posso representar de uma forma simplificada, como está aqui, tá? Então, veja que aqui é uma possibilidade de representação, e aqui eu já não apresento os atributos, tá? Por isso que eu comentei que nós podemos ou não dar ênfase aos atributos nessa etapa da modelagem, tá? E no caso convencional, nós temos esse tipo de representação. Então, veja que eu apenas mantenho aqui no topo o nome da classe, tá? Então, quando nós olhamos aqui no artigo, ele diz que eu tenho 5 opções para GeoObjetos e tenho 6 opções para perdão, 5 opções para GeoCampus e 6 opções para GeoObjetos. Então, aqui está os GeoCampus, então, o TIM, as isolinhas, subdivisão planar, tesselação e amostragem, tá? Então, veja que no canto superior esquerdo eu tenho um ícone, né, uma simbologia para descrever aquela classe. E no caso dos GeoObjetos, eles são divididos em 6 classes, sendo 3 classes apenas para geometria e outras 3 para geometria com topologia, ok? Bom, de uma forma bem breve, o que seria uma classe do tipo ponto, né? Na verdade, ela é uma classe usada para apenas representar as feições localizadas por um par de coordenadas. Coordenadas E e N, coordenadas latitude e longitude, tá? Já uma linha, ela é usada para representar feições que possuem o quê? Um comprimento, mas não tem uma área associada a ela. Então, uma rodovia, rios. Os polígonos são classes destinadas para representar feições que possuem o quê? Uma área associada a essa feição, tá? No caso aqui de um arco unidirecional, ele na verdade é uma forma de nós indicarmos o quê? Fluxo, né? No caso, o fluxo que ocorre em uma única direção. Então, além de eu conseguir extrair o comprimento dessa linha, eu consigo extrair a informação de direção, tá? No caso bidirecional, é a mesma ideia, mas eu tenho o quê? Um duplo sentido, né? Então, eu tenho uma direção aqui nos dois sentidos, tá? Então, poderia pensar, no caso de rios, a água ela tem um sentido, né? Então, eu poderia pensar num arco unidirecional para modelar uma rede de drenagem. No caso de um arco bidirecional, eu poderia pensar, por exemplo, numa malha viária, ou mesmo nas rodovias, como no nosso caso aqui do projeto da CEMIL, tá? Então, veja que rodovias é uma feição, então nós poderíamos pensar em trabalhar com rodovias como sendo um arco bidirecional, por quê? Uma rodovia, ela tem os dois sentidos, né? E quando nós trabalhamos com arco uni ou bidirecional, todo arco ele é definido por 2 nós, o nó inicial e o nó final. Então, nós temos a classe nó, que na verdade representa a interseção entre os arcos, né? Então, aqui, esses são os geoobjetos, né? As 6 classes para geoobjetos. No caso dos geocampos, o que seria, por exemplo, uma isolinha? Na verdade, uma isolinha é um conjunto de linhas, né, que se conectam, mas na verdade cada uma dessas linhas, elas conectam pontos com o mesmo valor de uma variável contínua. Então, por exemplo, se a minha variável representa a altitude, essa isolinha ela vai conectar pontos que têm a mesma altitude, tá? No caso da subdivisão planar, ela representa um conjunto, né, de polígonos que recobrem toda uma área. E uma questão interessante é que esses polígonos eles não têm
nem sobreposição entre si e nem espaço entre eles. Ou seja, é uma representação topológica, né? Então, se a sua classe for uma classe que tem essa característica espacial intrínseca, você pode utilizar uma subdivisão planar para garantir que qualquer um desses polígonos cadastrados posteriormente não se sobreponham e nem tenham buracos, né, ou gaps entre si, tá? Uma classe do tipo tesselação, na verdade, ela é um raster, né? Ela é uma representação baseada em uma matriz de células. Então, eu tenho ali pixels. Então, cada pixel vai ter um atributo associado a ele, né? Pode ser uma tesselação para representar um mapa de uso do solo, ou uma tesselação para representar uma imagem de satélites, ou mesmo uma imagem de drone, e assim sucessivamente. Uma classe do tipo amostragem ou amostras, elas nada mais do que são pontos aonde foram coletados dados para análise. Então, se nós lembrarmos lá do nosso projeto da CMIL, nós temos o quê? Pontos de monitoramento. Então, o monitoramento, muitas vezes, ele é realizado em diferentes pontos do espaço, né? Então, no nosso caso aqui, possivelmente um conjunto de pontos é usado pela CMIL para monitorar esses diferentes cursos d'água no estado. Então, essa classe, pontos de amostragem, elas poderiam ser representadas como amostras, né? E por fim, a classe TIM, né, ou uma rede regular triangular, nada mais é do que é um conjunto, né, é uma forma, uma estrutura para representar superfícies contínuas. Então, se nós temos lá, por exemplo, no terreno, nós coletamos um conjunto de pontos representando a altitude desses pontos, nós podemos criar um modelo digital de terreno e armazenar esse modelo digital de terreno nessa classe que tem essa estrutura TIM, tá? Então, essas são as classes que o modelo OMTG permite que nós trabalhemos, tá? Uma coisa bastante importante é que a decisão, né, sobre quais classes trabalhar, se com geoobjetos e de que tipo, ou geocampos, de que tipo que também será usado, ela não é uma decisão técnica, tá? Ela é uma decisão conceitual. E o que vai depender, né? O que vai influenciar nessa decisão? Vai depender como o seu fenômeno ele está distribuído no espaço, ok? Então, isso é algo importante de nós mencionarmos aqui, tá? Bom, se nós pegarmos o que nós estamos conversando aqui e levarmos para o nosso problema, né, de gerar um banco de dados para apoiar a CMIL no monitoramento dos recursos hídricos, no final, o que nós estamos fazendo na modelagem conceitual, usando aí o modelo MTG, no aspecto da definição das classes, tá? Nós, por enquanto, estamos falando das classes, não estamos falando das outras etapas que compõem a modelagem conceitual, tá bom? O que nós teríamos no final, né? Nós teríamos algo do tipo sim, nós temos a definição da classe, os possíveis atributos para essa classe, o tipo de classe que nós vamos trabalhar para essa feição, então no caso aqui, estado, é uma classe já referenciada, e o tipo de representação para essa classe, né? Uma representação espacial, no caso aqui, polígono. Por que aqui nós temos a classe estado? Nós poderíamos voltar aqui na nossa análise de requisitos e observar que ela faz monitoramento do estado de São Paulo. Então, nós poderíamos inserir no nosso banco de dados uma classe que representa o limite do estado, tá? Que é exatamente essa classe que nós chamamos de estado aqui. Então, para essa classe, foi colocado, por exemplo, como possível atributo o código do estado, o nome, a sigla, o código da região administrativa, o nome dessa região, a área desse estado em quilômetros quadrados, tá? Então, para cada uma dessas classes que nós identificamos na análise de requisitos, nós temos ali um conjunto de atributos, tá? E para cada uma dessas classes, nós definimos se é uma classe georreferenciada e qual a representação espacial dessa classe. Então, estado como polígono, município como subdivisão planar, bacias hidrográficas também como subdivisão planar, cursos d'água poderíamos pensar como arco unidirecional, as nascentes como pontos, rodovias, arco bidirecional,
os pontos de monitoramento de água, né? Como pontos, a análise de qualidade da água, né? Então, aqueles relatórios que a CEMIL vai armazenando periodicamente. Aqui seria uma classe convencional, né? Eu não tenho uma representação espacial. O que nós vamos fazer depois no banco de dados é associar essa classe a essa geometria, né? Que são os pontos de monitoramento. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, um atributo para essa classe seria o código do ponto, a temperatura naquele ponto da água, a turbidez, cor, pH, oxigênio dissolvido, o índice de qualidade da água, né, a partir desses atributos, e principalmente o que? A data da análise. Então, essa é uma classe do tipo convencional, e classe convencional não tem uma representação espacial. Então, no final da modelagem conceitual, na fase de definição das classes, nós temos algo nessa situação aqui, tá? Bom, então, tendo esse entendimento, né, essa clareza de que nós identificamos as classes nessa etapa, ou seja, quais os elementos nós vamos mapear, né? Definimos atributos ou características para essas classes, que aqui nós temos alguns exemplos, né, para esse estudo de caso hipotético nosso. Segregamos essas classes entre georreferenciada e não georreferenciada e definimos uma possível representação geométrica entre os 11 tipos possíveis pelo modelo OMTG, tá? Então, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar na modelagem conceitual, no sentido de definir o quê? O relacionamento entre essas classes. Ok, pessoal? Então, até mais.